Olá, seja muito bem-vinda a mais um Fantasticast, o podcast das mulheres fantásticas. Esse programa que vai te ajudar a trazer a saúde física e emocional em até 3 meses. Restaurar. Qual é o tema de hoje, Miguel? A gente vai falar hoje sobre gestação, pós-gestação, o que acontece no corpo da mulher nesse período, o que fazer para voltar ao tal do corpo. É engraçado que quando eu convidei Miguel para estar aqui nesse Fantasticast, ele perguntou o que é que ele vinha fazer aqui, porque de gestação ele nunca teve nenhuma. Não foi isso perguntado agora, hein? Foi, nunca fiquei grávido. Não, mas já engravidou 4 mulheres. Opa, Mentira. 3 mulheres. 4 vezes. Isso. Então tu entende um pouco de gestação, não? Mas do corpo da mulher na gestação, né? Talvez da mentalidade delas, né? A gente vai discutir isso aqui hoje. Qual é a mentalidade durante a gestação e a mentalidade adequada pós-gestação para começar um processo de emagrecimento certinho. A gente vai trazer hoje aqui muitas coisas relacionadas tanto à questão científica, né? Isso. Voltada para a mentalidade, voltada para o fisiológico, como também as questões comportamentais, de tudo que eu passei nas minhas gestações. Ok. Né? Então a gente vai começar, é muito importante isso, essa questão da própria mentalidade da gestação para a mulher, porque existe 2 cenários, né? A gente tem um cenário da mulher que planejou aquele filho, que idealizou aquele filho e que encara a gestação de uma forma, e a gente tem o cenário da mulher que foi pega de surpresa e que encara a gestação de uma outra forma. Eu lembro que na época que eu estudava psicologia, Miguel, foi feito um experimento, foi até pelo Pavlov. Ele fez o experimento em relação à dor. A dor do parto normal. O que ele fez? Ele pegou um grupo de mulheres que queriam ter filhos normal, através do parto normal, e essas mulheres emocionalmente elas já estavam preparadas para o parto normal, e pegou um grupo de mulheres que não queriam o parto normal, que queriam cesarianas. Ou seja, um grupo de mulheres que emocionalmente estavam preparadas para o parto cesariano e um grupo de mulheres que emocionalmente estavam preparadas para o parto normal. Os 2 grupos tiveram o parto normal. O que ele constatou? Que o grupo das mulheres que estavam preparadas para a cesariana, ou seja, para não sentir dor, sentiram mais dores do que o grupo de mulheres que estavam preparadas para ter parto normal. E aí qual foi a conclusão que ele tirou disso? Que a dor, ela não é só física, ela é emocional. Então quem queria parto normal sentiu menos dor? Menos dor. Tá, beleza. Menos dor porque já vinha se preparando para isso, entendeu? Quem não queria sentiu mais dor. E aí a gente para e pensa assim, outro dia uma amiga que trabalha numa maternidade pública daqui, ela disse que é horrível, né, a maternidade, o preparo, pré-parto, diz que as mulheres ficam gritando, é horrível, porque na maternidade pública elas não têm opção de escolha. Elas têm um parto normal. Enquanto que você vai para uma maternidade particular, onde a mulher opta pelo parto humanizado, pelo parto normal, natural, né, que chama, ela não dá esses, né, essas crises de histeria. Então assim, a gente sabe que a dor, ela não é só física, né? A gente tem a dor espiritual, a dor emocional, né? Além dessa dor, a dor social, além dessa dor física. Mas isso é só para ilustrar o quanto que a nossa mente, ela comanda, né, os nossos sentimentos. E ela comandando, por que você colocar a sua mente, ela vai seguir. Interessante isso, né? Isso deve estar muito atrelado com o conceito de expectativa, né? O que eu aguardo com expectativa? Me lembra a viagem de carro com os meninos. E quando a gente está indo de carro para algum lugar, eles ficam, vai demorar, será que eles estão com expectativa por aquilo? Então assim, e na volta não, né? Na volta já aconteceu a coisa. Então, Por isso que a volta é mais rápida que a ida. Teoricamente, né? A sensação é essa. Mas se for essa linha de raciocínio do estudo do Pavlov, o que acontece? Elas estavam esperando, quem está preparada para um parto normal, já internamente já gerou aquele lance cara, eu sei que é doído, eu sei que eu vou enfrentar o processo, eu sei que um monte de gente já me falou que dói. Então assim, a expectativa delas para dor
já está maturada. Não, e mais que isso, né? Eu acho que tem uma recompensa ali. É um processo. E aí, se a gente for viajar, a gente vai filosofar para outros lados, que nem a gente faz isso no quarto direto, né? Pensa que não, a gente está vagando as ideias. E é exatamente isso, quer dizer, elas sabem que a dor, ela faz parte de um processo e que aquele processo, para quem quer o parto natural, é mais benéfico, então vale a pena a dor. Por que vale a pena a dor, Miguel? Se a gente for trazer para o teu conteúdo de produtividade, vale a pena a dor porque elas têm uma visão lá na frente do que elas querem. Para elas, ver aquele trabalho de parto acontecer, aquela ligação com o bebê, ajudar ele ali, estar preparada quando ele sair para dar tudo a ele, porque quem tem o parto natural tá normal depois. Cesariana não, uma cirurgia, com 7 camadas de pele, né? E aí precisa... Internado, o parto normal vai para casa no mesmo dia, né? Às vezes sim. E aí o que acontece? Eu tô pronta para isso, eu já me preparei para isso, porque a minha visão lá na frente, ou seja, a recompensa, eu sei que eu tenho que pagar esse preço. E aí se a gente for trazer isso para dentro da nossa realidade, por que muitas mulheres entram em uma academia, começam a treinar, começam a fazer dieta e abandonam, porque não tem essa visão lá na frente. Não consegue enxergar lá na frente que isso aqui faz parte do processo. Então, qualquer coisa que tira aqui do estado de... Cara, massa esse conteúdo, ó. Que tira aqui do estado de conforto, ou seja, a dor vai me desviar, eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu não tenho uma visão lá na frente. E aí entra a questão da necessidade que, independente do que você for fazer na vida, você precisa ter uma visão lá na frente. Porque aí a dor, ela é diminuída. E entra naquele assunto da recompensa tardia e imediata, né? As pessoas que não conseguem atingir um objetivo, elas não se submetem à dor do momento. Não elas falam, não, essa dor aqui não. Que dor é essa? A dor de poupar dinheiro, a dor de fazer dieta, comer certo, né? A dor da própria atividade física. Sim, elas falam, não, essa dor de agora eu não quero. Isso. E aí elas não atingem o fim. Sim. Qual é o fim? A meta, o objetivo, o emagrecimento, a visão. Beleza. As pessoas que se submetem àquela dor, agora, elas cumprem a visão. Sim. Na gravação desse vídeo aqui, eu tenho uma filha de 26 anos que bateu o carro. Ela bateu o carro e eu disse pra ela, cara, você tem reserva financeira? Ela disse, não tenho. E mês passado ela fez uma festa, mês retrasado fez uma festa, gastou muita grana. E ela bateu o carro em uma viagem e eu falei pra ela, ficou puta. Eu falei, cara, você tá trocando a dor de agora pelo prazer de agora. Só que só tem 2 caminhos. Ou eu me submeto a uma dor agora e colho no futuro algo muito tranquilo para se viver, ou eu me submeto ao prazer agora e vivo no futuro uma dor. Então ela está vivendo agora, 26 anos, curtindo a vida e tal, ela está vivendo agora o prazer e não está submetendo a uma dor que é tipo o quê? Tem uma reserva financeira para cobrir alguma despesa depois. Beleza. Isso acontece muito no que a Luciana está falando. Acontece muito não, né? No experimento do Pavlov, as mulheres do experimento, elas internamente devem ter pensado, cara, é uma dor agora para um prazer depois. Qual o prazer? Talvez de ir para casa logo com o filho. Não, de tudo, porque... de se restaurar logo o corpo. De se restaurar, de ir para casa com o filho, de favorecer essa conexão, de se mostrar forte, de vencer seus limites, né? É muito bacana. Mas então, a gente estava falando sobre isso para te mostrar que existe 2 caminhos, inclusive para o resultado do corpo da mulher. Então, assim, o que acontece? A própria gestação, Miguel, ela já é um desafio emocional para toda e qualquer mulher, independente daquela que planejou e aquela que não planejou, beleza? Ela é um desafio por quê? Porque é algo novo. Mesmo que seja a 2ª gestação, 3ª, 4ª, é algo novo, porque cada gestação para a mulher, ela é única. Então, assim, quando a mulher engravida, ela tem um misto de amor e temor. Eu costumo dizer que a mulher, ela ama seu filho desde quando ela descobre que ela está grávida, porque tem algo diferente dentro dela. E ela vai nutrindo esse algo diferente. É diferente do homem, que na grande maioria das vezes ele se torna pai na maternidade. Quando ele vê o bebê, quando ele consegue... materializar aquilo, né? Exato!
materializar aquilo. Aí ele, sou pai. Caraca. E a mulher não. A mulher, ela é mãe desde quando o teste de farmácia dá positivo. Ali ela é mãe. Existe uma conexão. E com essa conexão, vem vários anseios. Primeiro, será que eu sou responsável o suficiente para gerar um bebê? Durante a gestação, a mulher, ela passa por vários conflitos. Será que é normal? Será que ele vai vir com alguma patologia? E aí gera aquele medo, gera aquela ansiedade. Meu corpo tem que estar preparado para nutrir o meu filho, então eu preciso comer muito. Aí entra aquela questão da percepção errônea, né? Eu preciso comer muito. Então eu não vou pensar em mim, eu não vou pensar no meu corpo agora, porque eu estou grávida. E aí entra aquela tia, né, que diz assim: minha irmã, você está grávida, come por 2, é um para você e um para o bebê. Né? E aí eu tomo 2 sorvetes, um pra mim e um pra bebê. Aí eu como 2 brigadeiros, o meu e um do bebê. Aí eu como 2 pedaços de bolo, é o meu e um do bebê. Beleza, sou eu o bebê, sou eu o bebê, sou eu o bebê. Qual é o importante? É ter um bebê nutrido, né? É ter um bebê forte, é conseguir levar essa gestação até o 9º mês, porque se eu não conseguir levar, isso aconteceu comigo. Meus 2 filhos foram prematuros. Pedro Emílio de 31 semanas, ou seja, um prematuro extremo, que quase morre, é um milagre divino, Pedro Emílio, e Pedro Lucas de 35 semanas. Isso gerou em mim um sentimento de incapacidade. Poxa, eu não sou capaz de segurar o meu filho 9 meses na minha barriga. E isso vem atrelado a um sentimento de culpa muito grande. O que será que eu fiz? Será que foi a atividade física que eu fiz? Será que é porque eu não comi direito? O que foi que eu fiz? Até eu entender que foi por uma questão fisiológica do meu útero e hoje isso está ressignificado. Mas ainda vieram as dúvidas, ainda vieram as inseguranças. Então, assim, durante a gestação é um momento de insegurança no qual a grande maioria das mães fazem o quê? Se anulam em prol do bebê. E as pessoas tratam a gente assim. Elas não falam com a gente, elas falam com o bebê. Lindinho, neném. Parece assim, tu tá assim, tu é só uma barriga. Entendi. Tu é uma barriga que leva aquilo ali. É ótimo, maravilhoso. Eu acho que é a plenitude da bênção divina, porque gerar um filho é um presente divino, show de bola. Mas e cadê eu? Ainda bem que existem os maridos do lado, né, dando apoio. Hein? Claro. O quê? Claro que existem os maridos. Felipe, bota a tela preta agora na edição, tá? Isso. Hein? São os maridos que dão suporte, que dizem só tô contigo. É mesmo? Lógico, eu fiz isso. Gente, eu lembro que quando eu engravidei de Pedro Emílio, em 2008, a gente tinha acabado de casar, né? A gente namorou 6 anos e casou pra Pedro Emílio nascer, né? E Miguel tocava na noite, a gente treinava e tudo, e de repente, olhando ali minha barriga crescer, a auréola do meu peito escurecer, né? E aí, enjoada, eu não sabia se eu tava grávida ou gorda, as pessoas não tinham ainda muita essa noção. Tava no limbo ali, né? Cara, eu tinha tanto ódio de ti. De mim? Não tem nem porquê. O quê? Primeiro porque tu olhava pra mim assim, ó. Porra. Não, tu olhava criticando. Fala a verdade. Cara, eu olhava. Eu nunca vou esquecer. Tu não pode. Está marcado aqui, ó. Tu não na minha pode. quinça. Na quinça. Tá, na tu não pode interpretar a forma como eu olhava de acordo com a tua verdade. Lógico que eu tenho que interpretar de acordo com a minha verdade, pai. Não, cara, eu olhava, pô, olhando. Olhava, pô. Tá Olhando. quadrada. Poxa. Normal. A barriga tá crescendo. Normal. Não, pai, não, é sério. Tu olhava assim com a de... Desdém. Não, desdém não. Ah, mas de ufa. Estranho. Não, podia Tá ser estranho. podia ser estranho. Porra, tu tinha um corpo, né, 20 e poucos anos, violão. Tu tinha cintura, muita cintura. E de repente, caraca, não tem mais. Não, pô. Não, pra ti é normal, pra mim aquilo é péssimo. Eu sei. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei tu lembra que eu comecei a me vestir escondida de ti? Sim. Eu fechava a porta do closet pra poder trocar de roupa. Não deixava tu olhar, só de mal também.
Pra tu parar de ficar me criticando. Então, assim, São essas mudanças, mas né, essas mudanças, elas são mudanças hormonais que afetam na mente. Então, assim, o que acontece? Muita progesterona, né, o estrogênio, ele O cortisol vem junto? Não, o cortisol vem pela preocupação. Mas não é nem isso, não. Ela altera o humor. Ela altera o humor. E aí, o que acontece? Como ela altera o humor, tem dias que tu tá se sentindo linda, tem dias que tu tá se sentindo feia. E às vezes é questão de momento. Um momento tu tá se sentindo plena, linda, perfeita, no momento seguinte, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus. Tu já te sente feia e não amada e criticada, enfim, isso é uma questão mesmo hormonal. Mas o que acontece? Quando a gente tá ali naquele momento de plenitude, tá gerando o bebê, algumas mães, elas se esquecem dela, a grande maioria, na verdade, por uma questão até natural, se esquecem delas para dar foco na gestação, no bebê. E algumas chegam a engordar muito, coisa de 25 quilos, de 30 quilos. E, consequentemente, esse peso todo, ele altera toda a estrutura do corpo. Altera toda a estrutura do corpo. E aí, alterando essa estrutura do corpo, ela mexe completamente com a questão emocional. Então, assim, uma coisa é a gente viver a gestação, os 9 meses de gestação, na plenitude daquela gestação, daquele presente de Deus. Outra coisa é quando o neném nasce, porque as atenções vão ser para ele, né? Existe a ruptura do cordão umbilical, as atenções vão ser para o bebê, completamente para o bebê, e aí o que acontece? Eu já vou me sentir sozinha, porque eu não tenho mais aquilo dentro de mim, o meu corpo está completamente diferente, não só fisiologicamente, mas emocionalmente também eu vejo isso, o meu corpo diferente, por conta das questões hormonais que estão vindo, né? Eu também sinto isso, e vem aquela questão, será que eu consigo voltar ao corpo? E aí começa a ação dos sabotadores aí, né? Exatamente. É isso que eu queria te perguntar. Durante o processo de gravidez, pode falar por ti ou pode falar por tuas alunas, assim, o que tu já tem de experiência, de relato delas. Quais são os principais sabotadores que se manifestam nesse momento? Cara, tô grávida, 5, 6, 9 meses. Nesse momento, alguns sabotadores começam a agir e eles se instalam. Sim. Geralmente, se escuta muito, tu tá grávida. Come porque tu tá grávida. Tá, mas beleza. Tu precisa comer por 2, porque tu tá grávida. Beleza. Aí ela teve o neném. Como é que esse sabotador... Pronto, vou melhorar a pergunta. Os sabotadores, eles se instalam no período gestacional? Nos 2. Beleza. Pós-gestação também. Beleza. Qual é o sabotador que se instala período gestacional, sim, mas que se manifesta pós-gestação? Não, aí muda o sabotador. Mas, na verdade, muda o que você escuta, mas a essência do sabotador é o mesmo. Tá. Eu preciso nutrir o meu filho. Esse é durante a gestação? E pós. Mas, porque ela pode começar a amamentar, né? Não posso fazer restrição, eu tenho que nutrir o meu filho. Emocionalmente funciona assim, quanto mais forte eu sou, melhor. Só que aí vem, o que inconscientemente é forte, aí entra aquele outro sabotador, né? Perda de peso é igual a fraqueza. Então eu preciso estar pesada para eu ser forte. Agora vê que louco, passa 9 meses com o sabotador ouvindo ele dizer assim, você precisa comer por 2. Vamos supor que tu amamente mais 6 meses. Cara, 9 mais 6? 15 meses um sabotador agindo. Come, pesada. É por 2, agora é para amamentar, imagina, 15 meses, 1 ano e 3 meses. Esse sabotador agindo na tua vida. E aí entra uma questão, Miguel, também, que ela acaba confundindo, porque assim, quando a mulher ela tem filho, a primeira coisa que acontece é a retenção de líquido, ele vai embora. Então, logo que a mulher tem um neném, ela diminui muito o peso. Muito. E ela acha que não tá nutrida, né? Não, e aí entra aquela questão, tá ficando bacana, eu já perdi quase tudo da gestação e tudo. Só que ela perdeu a água.
Porque a gestação, ela não te engorda somente, aumenta o teu peso gordo. A gestação, ela aumenta também a tua quantidade de líquido. Entendi. Ela aumenta a quantidade de líquido. Aí o que acontece? Quando a mulher tem um neném, esse líquido ele vai embora. Aí dá aquela falsa sensação, não, já emagreci tudo. Só que o sabotador tá aqui, ó. Come. Tu precisa nutrir. Olha o leite. Precisa ter leite. Eu lembro que mamãe, quando Rosana engravidou, que ela engravidou cedo, né? Minha mãe comprava pra ela todo dia 1 litro de caldo de cana. Porque, segundo a minha mãe, caldo de cana ia fazer a produção de leite aumentar muito. E Rosana nunca conseguiu emagrecer. Na verdade, depois do DS, agora que ela se tornou triatleta, né? Ela conseguiu. Agora, mas assim, por quê? Porque foi uma ingesta de açúcar enorme para gerar o quê? Mais leite. E aí entra naquela questão de eu tenho que nutrir. Junto com a ansiedade do medo de é um ser humano que foi dedicado à minha responsabilidade, né? Do medo daquela relação com o cônjuge também, porque um bebê ele altera tudo. E aí a ansiedade vem, quando a ansiedade se instala, qual é a melhor e mais rápida rota de fuga? Comida. Eu tô mais aqui, fácil de acesso, né? É a melhor e maior rota de fuga. É a comida. Eu preciso fugir. Eu vou fugir para onde? Eu vou fugir para comida. Então vamos analisar aqui rapidão. Eu tenho a alteração hormonal. Eu tenho o corte do cordão umbilical que me gera uma ansiedade, porque querendo ou não, é uma vida nova. Eu tô 9 meses com ele aqui dentro. Eu tenho a questão do foco, que antes era em mim, eu gestante, e agora tá só no bebê. Eu me sinto abandonada. Inconscientemente eu me sinto abandonada. Entendeu? Fora essas questões hormonais, tem as questões fisiológicas e tem as questões emocionais. Do tipo, eu tenho que continuar nutrindo, gera uma ansiedade do medo daquela gestação, daquele pós-parto, lidar com uma criança que chora, eu não entendo como é que é o choro dela, que eu ainda tenho dúvidas se ela é completamente normal ou não, e que eu tenho anseio da minha própria capacidade de criar um filho. E dependendo do nível da minha responsabilidade, dos meus valores e da regra que eu coloco na minha vida, isso se torna maior ainda, gerando o quê? Mais ansiedade. Então, qual é a maior rota de fuga da ansiedade? Comida. E acaba que acontece o ciclo assim, ó. Eu me sinto mal com o meu corpo, eu percebo que ele está diferente, o meu libido baixa muito por uma questão hormonal, eu não tenho interesse em mim, minha testosterona está lá embaixo, eu não tenho tanto vigor, eu tenho mais preocupações, e aí começa um ciclo. Eu não gosto de mim, eu tenho ansiedade, meu corpo está feio, eu como. Eu não gosto de mim, eu tenho ansiedade, meu corpo está feio, eu como mais. Eu não gosto de mim, eu tenho ansiedade, meu corpo está feio, eu como mais, eu como mais, eu como mais, eu como mais. E cada vez que eu como mais, eu vou me sentindo pior depois, porque quando a endorfina, a serotonina baixa, eu me sinto pior, e aí eu como mais. E fora tudo isso, ainda tem uma questão também do próprio corpo. O que acontece? Quando a gente engravida, o nosso útero, ele aumenta em média 1000 vezes o tamanho dele. Por quê? Pra quem não sabe, o bebê ele tá dentro do útero. Então ele aumenta 1000 vezes. Então acontece o quê? Eu tenho a musculatura aqui do reto abdominal e eu tenho um espaçamento. Que é justamente, Deus foi tão bom, que é justamente o quê? O meu útero vai crescer e a minha barriga vai se expandir. Beleza? Pra que ele cresça. E eu tenho essa abertura. O que acontece? Quando o bebê nasce, eu tenho até 9 meses para isso aqui voltar. Se for um parto normal, ele volta mais rápido, porque automaticamente o meu corpo dá sinais que saiu. Teve todo o trabalho de parto. Se o parto for cesariano, demora mais. Por quê? Porque o bebê não entrou no processo natural, ele foi arrancado. Inclusive, alguns psicólogos dizem que o primeiro trauma da vida do ser humano é quando ele é arrancado por um parto cesariano. Caraca. É o primeiro trauma da vida do ser humano. Por isso que o parto normal, o parto natural, ele é tão bom. Porque ele é um momento de conexão.
E bem ali trabalha uma crença de capacidade enorme naquele ser humano que está saindo. Ele conseguiu sair. Fora que o próprio trabalho de parto já ajuda a maturar o pulmão dele. Porque ele vai mudando a respiração. Mas aí a mãe não quer passar pela dor. Sim, ok. Ela troca o prazer, né? Troca o desconforto de agora. Ok. E aí ela paga um preço talvez mais alto, né? De ter fazer uma cirurgia e ter que tomar anestesia e ficar um dia ruim ou 2 e para se levantar ruim, a recuperação é pior. Mas assim, ok. Faz parte. Isso daí não é uma questão. A questão é, quando eu tenho um filho que vem de uma cesariana, a minha musculatura do meu abdômen, né, do transverso do abdômen, que é a parte interna do meu reto abdominal, ele demora mais a chegar. E aí o que acontece? Se eu tenho fraqueza nessa musculatura, ele não une. É a tal da diástase? É a tal da diástase. Tá. E aí gera diástase. E é por isso que muitas mães dizem assim, o meu problema é a minha barriga. Tia Lu, me ajuda com a minha barriga. Às vezes acha que é gordura, né? Às vezes acha que é gordura, mas não é. Então assim, a olho nu a gente consegue... ao olho nu, quem trabalha com isso consegue identificar. Hoje mesmo eu estava dando aula e eu vi uma menina magra não, fina, mas que teve neném, ela estava fazendo um exercício. Quando eu olhei, eu falei assim, tem uma diástase ali, dali até ali. Se ela não fechar, ela vai ficar para sempre com aquela que a gente chama de buchelinha. Pochete, A pochete. Então, o que acontece? Essa pochete, ela é constituída de gordura? Sim. Ela é constituída de inflamação? Sim. Ela é constituída de uma diástase, na grande maioria das vezes também. E aí o que acontece? Quando eu tenho esse espaçamento, eu fico com a barriga para frente. E o pior que isso, os órgãos, eles ficam soltos. E os meus órgãos soltos, o que acontece? Eu tenho continência urinária, a minha relação sexual, ela não é legal. Algumas vezes ela nem é prazerosa. Entendeu? É aquela mãe que vai tossir, sai um pouquinho de xixi. Ela vai espirrar, sai um pouquinho de xixi. Ela toma banho de piscina, quando ela sai um pouquinho de xixi. Por quê? Porque ela tem fraqueza em todo o assoalho pélvico que vem, né, da parte da vagina até em cima. E com isso vai acarretar várias outras coisas. Então não é só uma questão de estética. Eu quero a minha barriga de volta. Não é só uma questão de estética. É uma questão de saúde mesmo. Okay. Então assim, o que fazer para voltar ao corpo depois da gestação? Primeira coisa é identificar se você tem diástase, onde está a sua diástase, quantos centímetros são, né? Depois disso, é fazer os exercícios específicos para diástase, que não acontece somente na sessão do treino. Os exercícios específicos para diástase, eles são feitos durante todo o dia. E você precisa ter uma estratégia emocional para colocar esses exercícios dentro de um hábito que você já tem. É tanto que as meninas da comunidade, elas fazem um exercício quando elas acordam. Ou seja, eu faço questão de acoplar, né, esse hábito novo do fazer o exercício por transverso do abdômen junto com algum hábito que elas já têm. Por quê? Porque se torna mais fácil ser estratégia. É como outro dia me perguntaram, Lu, é fácil emagrecer? Com a estratégia correta, sim. É rápido emagrecer? Com a estratégia correta, sim. Então, por que algumas pessoas não emagrecem? Porque ou elas não têm um embasamento emocional para ter sustentabilidade no processo e conseguir seguir a jornada, ou seja, pagar o preço da dor para ter a visão lá na frente, elas não querem. Às vezes paga o preço da dor para vestir o vestido no Réveillon, para vestir um biquíni do carnaval. Dá um tiro de 100 metros e larga o processo. E larga o processo. Isso é muito comum. Por quê? Porque não tem uma visão firme lá na frente. Mas quando eu tenho uma visão firme aqui na frente, que isso é uma estratégia, e eu consigo ter outras estratégias para seguir esse processo aqui, acabou, papai. Já fez meu curso? Já aprendeu isso? Foi isso? Fez meu curso, não fez? Acho que sim. Cara, o que Luciano... Não, eu fiz teu curso. Na verdade, eu fiz o curso. Fez todo? Fiz todo. Todas as edições? Foi. O que a Luciana está dizendo é o seguinte: a mente humana, ela é endereçada para atingir alguma coisa. Se você endereçou ela para vestir a roupa do casamento, que você vai ser madrinha, quando você atinge aquilo, o que a mente faz? Pô, massa, batemos a meta. Tchau. Acabou. O que a Luciana está dizendo é o seguinte: a visão de longo prazo precisa ser estimulada onde?
bater a meta do vestido Fazer é um o check. veículo para a realização dessa visão. É um checkpoint. É um checkpoint. Não é a visão. Não é a visão. É. Porque a visão é um negócio macro, é um negócio muito grande. E se você realizar a tua visão através de uma meta, quando bate, tchau. E aí tá vendo pequeno, né? Se a Tá visão vendo for pequeno, exatamente. uma tá meta vendo muito pequena. Então, o que acontece? Existem essas questões emocionais que trazem a gestação, né? Que é o medo, os anseios, o novo. O ser humano tem muito medo do novo, Miguel. Eu prefiro viver no ruim, porque eu já vivo no ruim, do que tentar viver no bom que eu não conheço. Cara, fazer um parênteses, vou contar a história mais louca sobre isso que a Luciana tá falando aí. Certa vez a gente estava numa praça aqui na nossa cidade onde a gente mora. A gente estava fazendo Natal, lembra? Fazendo Natal. A gente estava ajudando. Para homens em condições de rua. Em condições de rua. A gente estava ajudando numa ceia de Natal para moradores de rua, né? Em condições de rua e tal. Eles eram envolvidos com drogas e tal. E aí, a gente estava ajudando e tinha um outro ex-morador que estava ajudando junto. E aí eu perguntei para esse cara, vem cá, tu conhece o pessoal dali? Ele falou, conheço. Fulano mora naquele casarão, Beltrano mora debaixo daquela marquise, eles vivem por aqui no centro da cidade pedindo dinheiro e tal. Aí eu falei, eles te reconhecem hoje? Reconhecem. Sabe onde tu tá? Sabe. Sabe que tu se livrou das drogas? Sabe. Sabe que tu tem comida todo dia? Tá? Sabe. Beleza. Por que eles não querem a tua vida? Aí ele falou assim, Miguel, eles não gostam de cumprir regras e muito menos gostam do novo. Eles sabem o caos que eles vivem e eles já estão adaptados a esse caos. Olha que louco. O cara não tem às vezes o que comer, o cara vive na rua, mora mal, mas ele sabe onde ele está. Várias mulheres, vários casais, tanto homem quanto mulher, se submetem a um casamento falido, mas ali é o ambiente dele, é de domínio próprio. Essa história me lembra um estudo não é um estudo. Talvez é uma metáfora que tem no livro do Martin Seligman, Felicidade Autêntica, salvo engano o nome do livro. E ele fala que o cara foi abastecer um carro e tinha um cachorro deitado. E o cachorro tava grunhindo, né? Fez bem essa parte ficou legal. Né? Ficou bom. O cachorro tava grunhindo. Aí ele virou pro frentista, né? Um cara que tava ajudando lá no posto, ele disse assim, por que esse cachorro tá grunhindo desse jeito? Ele disse, porque ele tá deitado sobre pregos. Tá deitado ali no prego. Aí ele ficou, cara, mas por que ele não levanta? Aí o frentista virou e disse pra ele, porque não tá doendo tanto. Ou seja, o cachorro não estava doendo tanto. A condição de rua daquele pessoal talvez não estivesse doendo tanto. Miguel, tu não pode afirmar isso. Pô, sabe por quê? Porque lá nesse jantar tinha um cara que se uma pessoa levantasse a mão e dissesse assim, eu quero sair daqui dessa condição, o cara ia dar o que para eles? Casa, comida, roupa lavada, ia dar tudo. A gente estava ajudando uma pessoa que resgata essas pessoas. Então bastava ele dizer assim, eu quero sair daqui da rua. Ou seja, o que a Luciana está dizendo? Tem pessoas que vivem numa situação tão escrota que ela precisa viver numa situação escrota para se sentir bem. Tem pessoas que vivem tão mal que precisa viver mal para se sentir bem. Eu precisava fazer esse parênteses. E aí eu não sei nem o que eu estava falando antes disso, né? Você vai já lembrar, você tem uma mente brilhante. Você consegue resgatar coisas do passado como ninguém. Resgate. Já lembrou até aqui de que eu olhava estranho pra ela. Olhava, eu tenho essa cena na minha mente, ficou gravada na minha memória pra sempre. E eu queria muito que fosse uma gestação da mulher e um do homem, porque aí tu ia ver. O que tu ia fazer? Eu ia fazer o que tu fez. Não. Eu ia sair linda e perfumada pra trabalhar. Eu fazia isso? E magra. Enquanto tu ia estar lá com teus peitos caídos, inchado, cheirando a leite, com a tua barriga com uma linha assim negra de ponta a ponta. Tu nem ficou com isso? Ficou sim. Depois que eu tive Pedro Emílio e Pedro Lucas, lógico que ficou. Eu nem lembro. Tá vendo? Não é tia, a dor só dá quando é no outro. Tá, o que eu quero te perguntar agora? A gente falou dos sabotadores que se instalam durante a gestação e se manifestam depois. Tu começou falando do que acontece no corpo da mulher, né? As mudanças, beleza. Eu queria agora que tu desse assim, pequenos passos concretos que a audiência possa começar a resolver esse problema, não só de sabotadores, mas da mudança do corpo, começar a emagrecer, né? Lembrei agora onde que eu
Sabia que isso ia acontecer. Que eu estava querendo chegar. Tinha então, certeza. Beleza. Então, o que acontece? A mulher, ela tem muitos anseios, é um novo que algumas vezes ela não está satisfeita, com o corpo dela, ela não está satisfeita com a forma como ela está se relacionando com ela mesma, porque como nós, mulheres, a grande maioria, lógico, toda regra tem exceção, a grande maioria das mulheres, elas têm muita empatia, porque essa empatia, Miguel, foi uma empatia que foi gerada por como é que eu posso dizer? Por uma condição desde quando a mulher nasce. Então a menina, quando ela nasce, qual é o primeiro presente que ela ganha? Qual é o primeiro brinquedo que ela ganha? Boneca. Ela ganha uma boneca, onde ela vai aprender o quê? A cuidar dessa boneca. Então ela bota a boneca pra dormir, ela dá comidinha pra boneca, ela faz carinho na boneca. E aí isso ela faz com os amiguinhos, e isso ela vai crescendo, vai cuidando dos irmãos, e aí ela cresce mais um pouquinho, ela cuida também do pai e da mãe. Ela arranja um namorado, e na grande maioria das vezes que a mulher faz com o namorado, transforma ele em filho, né? Porque os homens também são manhosos pra caramba, e às vezes eles querem uma mãe e não uma mulher, né? É uma direta? É uma direta, foi assim, ó, pá. E aí o que acontece? Ela vai cuidar. Então ela aprendeu a cuidar. Cuidar. Isso é maravilhoso, porque desenvolve uma empatia que nas mulheres existe uma... Desenvolve energia feminina também, né? Uma energia feminina, uma empatia, isso é maravilhoso, isso não é ruim. A questão é o quanto de mulheres que se anulam para cuidar. E aí entra aquele sabotador que a gente estava falando ainda há pouco. Eu engravidei, eu vou comer por dois porque eu preciso nutrir o meu filho. Então eu fico em segundo plano. Eu faço uma dieta quando o médico percebe que eu tô com diabetes gestacional e é necessário. E é necessário não é por mim, é por ele. É por ele. Porque se disser pra uma mulher assim, cara, come açúcar pra caramba, tu pode ficar diabética, mas teu filho vai nascer saudável, ela come. Ela se coloca em segundo plano. E aí a questão maior é quando eu me coloco em segundo plano sempre, porque aí ela se anula. Quantas e quantas mulheres não entram na nossa comunidade e não dizem assim, poxa, Lu, mas é porque eu tenho 3 filhos, eu não consigo treinar. Poxa, Lu, mas é porque eu tenho que dar conta, eu passo o dia trabalhando, quando eu chego em casa eu tenho um sentimento de culpa danado, eu preciso dar atenção para eles. Por que tu acha que o treino ao vivo, dentro de casa, ele é sucesso para as mulheres? Muito mais do que se fizer para os homens. Porque a mulher, ela prefere estar ali, dentro de casa, do lado da cria dela todinha. Para no treino para dar de mamar. Para dar atenção de mim, para meter a colher na boca de mim. Isso eu vejo isso aí, acho massa. Cara, acho massa isso. Acho massa. O menino tá chorando, ela bota o menino para fazer agachamento junto e faz brincando e tal. Mas ela gosta de estar ali, por quê? Porque ali ela não tem a sensação que ela está abandonando. E aí o que acontece? Isso inconscientemente entra numa questão de eu preciso me anular para ser boa mãe. E não é. Não é. E aí eu me deixo em segundo plano. Quando eu me deixo em segundo plano, tem uma coisa, né? Que é a questão dos valores. Saúde, família e trabalho não pode inverter a ordem. Né? Se você não tiver saúde, você não tem como se doar para sua família. Se você não tiver saúde, você não tem como trabalhar. E se você não tiver um valor forte, família... Trabalho perde sentido. Trabalho perde sentido. Pelo menos pra mim. Não, perde sentido. Então, porque se tu vai fazer alguma coisa, eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para dar segurança para meus filhos. É diferente. Então, o que acontece? Esses valores, eles não podem ser invertidos. Então, saúde, família e trabalho. Quando eu me anulo e pro da família, eu tô colocando o que é a minha saúde em segundo lugar. E aí, Miguel, entra numa questão que a grande maioria das mulheres só percebe quando estão no fundo do poço. Quando estão na depressão, quando gerou uma ansiedade muito grande, ou quando elas perdem algo. Algo do tipo o quê? O marido olhar e dizer assim, não quero mais. O valor próprio, né? Autoimagem. Porque é aquilo que eu digo sempre. Não adianta ninguém, a não ser Deus, porque esse é de graça. Mas ninguém vai te amar se você não se amar. Ninguém vai te respeitar se você não se respeitar. Ninguém vai te valorizar se você não se valorizar. E em uma relação, Miguel, de marido e mulher, não existe isso de olhar de cima. É aqui, ó.
E aqui é na admiração, é no foco. Se eu te admiro, eu tenho foco em ti, porque eu quero seguir isso aqui. Se tu me admira, tu tem foco em mim. Tá aqui, ó. Agora, se perde essa admiração, perde o olhar. Perde isso. E se perde isso, perde tudo. Então, assim, se nem eu me admiro, se eu não me valorizo, se eu não me cuido, se eu não me amo, se não existe esse autocuidado, como que eu vou cobrar do outro? Aí eu começo a terceirizar. Ah, eu não sou feliz porque Miguel não me faz feliz. Para. Tem duas coisas, eu digo para os meus alunos sempre, tem duas coisas que são certeiras. Uma é, você nasceu só. E a outra é, você vai morrer só. Porque eu posso morrer contigo em um desastre de avião. Posso morrer contigo, mas eu vou morrer na minha hora. E tu vai morrer na tua hora. Não vai ser no mesmo fração de segundos. Então, se eu nasci só, é uma certeza. E se eu vou morrer só, é uma certeza. Por que que eu vou terceirizar a minha felicidade? E aí muitas mulheres fazem isso. Ah, mas é porque eu vivi em função da família. Quem pediu? Quem pediu? Porque quando teu filho crescer e tu disser isso pra ele, porque eu não me cuidei, porque eu não isso, porque eu não aquilo por causa de ti, ele vai dizer, eu não te pedi. Vai agradecer, dizer, pô, mãe, obrigado, mas... Eu não te pedi. Então, o que é que acontece? Quando eu deixo de dar o foco em mim, por uma questão emocional, às vezes para se livrar de um sentimento de culpa, às vezes para provar para o outro que eu sou uma mãe excelente, às vezes para apenas seguir as estabeleções sociais que são estabelecidas pela sociedade, as convenções, né, estabelecidas pela sociedade, eu me deixo em segundo plano. Mas aí o que acontece? Quando é que eu vou acordar? Eu vou acordar quando uma dor maior surgir. E quando é que essa dor maior pode surgir? Cara, ela pode surgir quando eu desenvolvo uma diabetes, uma hipertensão, eu infarto, quando a obesidade chega com tudo e eu começo a me sentir, né, muito ruim, quando eu perco o marido, quando eu não tenho mais vigor, vitalidade para estar com os meus filhos, quando eu não consigo mais sair do quarto porque eu tô me sentindo em depressão. Quantas mulheres chegam pra gente assim? Várias. Então, o que acontece? Eu preciso, e ao mesmo tempo, Miguel, eu tenho até compaixão, porque é realmente difícil. Cara, não tem escola pra ser mãe. Não tem faculdade. E a inabilidade nossa, né, ser humano, de antever os problemas é gigante, cara. Gigante. Principalmente esses problemas que Luciana tá falando, porque você consegue antever problemas quando você tem um espelho, por exemplo. Cara, eu já vi pessoas se envolverem com drogas, tiveram um problema. Caraca, não vou me envolver com droga, mas tem coisas que a gente não antevê, não tem como. Vou entrar numa gestação, vou me doar, vai se instalar sabotadores, eu preciso começar a combater eles de agora e tal. Antever isso, cara, difícil. Por isso que a maioria das mulheres que chegam nos programas online nossos são pessoas muito doídas já chegam assim, cara, tô no fundo, né? Porque não consegue antever determinadas coisas. E é até uma função até aqui desse podcast, né? Desse canal, do canal de Luciana. É o que, cara? É abrir a mente para você que talvez já esteja no fundo do poço, sair dele através de ajuda, mas talvez você que tá assistindo e nem teve filho ainda. Caraca, eu não posso deixar chegar a esse ponto. É um canal de alerta até, né? Com certeza. É para isso que a gente está aqui, né? É um canal de alerta. Conversando esse tempo inteiro. Então, o que acontece, Miguel? Quais são as estratégias, Lu, para eu sair disso? Vamos lá, vamos passar estratégias concretas aqui agora. A primeira estratégia é traçar uma meta palpável. Tá? Muitas mulheres, a gente está aqui praticamente no final do ano, né? Muitas mulheres colocam assim, porque esse ano eu vou perder 20 quilos, 30 quilos. E aí, quando começa, o resultado não vem rápido, a primeira coisa que ela faz, desiste, larga isso de mão, isso não é pra mim, né? E aí já vai perdendo a criatividade. Quantas e quantas vezes a gente recebe pessoas assim, que o marido mesmo desvaloriza, tu vai entrar de novo, vai só gastar dinheiro. Tu é boa pra comprar tênis e malha, agora pra treinar mesmo de verdade tu não faz.
Porque perde a credibilidade de tantas vezes que tentou e não conseguiu. E às vezes por que não consegue? Por 2 motivos. Não tem a estratégia certa, emocional, e não tem a metodologia correta. Então assim, não é qualquer treino que vai te emagrecer. Vai te emagrecer um treino que seja intenso. Não é qualquer dieta que vai te emagrecer. Vai te emagrecer a dieta que é adequada. Mas, independente disso, tu só vai conseguir seguir um treino adequado e uma dieta adequada se tu tiver uma reestruturação emocional para isso. Senão, amiga, sabe o que vai acontecer? Fogo de palha. Tu vai começar e não vai conseguir continuar. Então assim, porque a grande maioria das pessoas, Miguel, elas querem o resultado, cara. Eu quero comprar aquela pílula mágica bem ali que emagrece. Quando na verdade o que elas deveriam fazer? Amar a jornada. É amar a jornada. Então, qual é a primeira estratégia? Procure um nutricionista, procure uma academia, um personal. Não tem dinheiro para pagar personal, procure um profissional de educação física para prescrever um treino adequado, né? Traça uma meta emocional que não vai te assustar. Uma alternativa é um programa online, né? O programa online é bom, né? Essa é mais básico, é mais completo, mais fácil, mas enfim. Traça uma meta que não vai te assustar, uma meta que vai trabalhar tuas crenças de capacidade. Tipo, eu tô conseguindo, eu vou conseguir, eu vou perder 3 quilos em um mês, show de bola. Acabou um mês, consegui perder 3, consegui perder 4, consegui perder 5, maravilha, foi lucro. Mas o que é mais importante do que isso? Fazer o check, consegui. Agora eu vou trazer uma outra meta bem aqui pro outro mês. E essa meta não vem do, eu preciso cortar tudo, fazer uma dieta super restritiva, a partir de agora eu sou Luciana Fitness, a minha vida é outra. Não, porque você não vai conseguir. Então a gente sabe que a implantação de um novo hábito, para acontecer, ele precisa ser repetido 30 vezes. Não 30 dias, tá, gente? 30 vezes. Repetido 30 vezes a implantação de um novo hábito. Então, eu preciso amar essa jornada. E se essa jornada for sacrificante, eu não vou conseguir fazer 30 vezes. Então, não é, nunca mais você vai comer pizza. Não, cara, se todo domingo eu comi 4 fatias, eu vou comer 3. E repete esse processo. E quando comer 3? 30 vezes. Quando comer 3 já for confortável, eu vou comer 2. Até o dia que eu não vou comer nenhum, se eu achar que cabe. Agora, se eu achar que cabe também eu comer pizza, botar no meu cardápio, eu vou fazer. Porque sabe uma questão, Miguel? O nosso cérebro, ele foca muito mais naquilo que não pode do que naquilo que pode. Então, se eu disser aqui, não pode, vai me dar mais vontade. E eu não posso fazer isso comigo. Eu não posso fazer isso comigo. É aquela questão do elefante que a gente deu na aula passada, né? Quem quiser vá assistir o vídeo passado no YouTube. Importante, viu, gente? A gente então, assim, eu não posso assustar meu elefante ali. Então, qual é a estratégia, Lu? A primeira estratégia que eu preciso fazer é... O que eu preciso para emagrecer? Bom, eu preciso para emagrecer ter uma ingestão de água suficiente. Eu preciso ter uma dieta equilibrada. Eu preciso ter um treino intenso. E para isso aqui acontecer, eu preciso ter uma reestruturação emocional. Se eu não tiver essa reestruturação emocional, eu não vou conseguir subir esses degraus. Beleza? Então, o que é que eu diria? Cara, Lu, acabei de ter filho, tô me sentindo péssima, tô ansiosa, tô comendo muito, tô largada, tô cheia de estria, minha barriga tá grande, meu peito tá grande, tô me sentindo feia, ridícula, não olho mais pra mim, não tenho mais vontade de fazer sexo, minha vida tá um caos. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Restabelecer o amor próprio. E como é que eu restabeleço o meu amor próprio, minha autoestima, Miguel? Tendo autocuidado. Então eu vou cuidar de mim. E como é que eu vou cuidar de mim? Cara, eu cuido de mim lavando o cabelo, eu cuido de mim passando hidratante no cabelo, eu cuido de mim tomando banho e passando hidratante no meu corpo, eu cuido de mim tomando banho e passando o perfume que eu gosto, eu cuido de mim botando uma base no meu rosto, andando arrumadinha. Primeiro passo. Segundo passo, estabelecer metas que não assustam o teu elefante. Qual é essa meta? Cara, eu vou emagrecer 3 quilos em 2 meses, eu vou emagrecer. Ou então, eu vou cortar
o refrigerante, vou substituir o refrigerante pelo refrigerante zero, eu vou substituir tal coisa por tal coisa. Ter uma meta que não vai te assustar, que tu consiga seguir, que vai trabalhar as tuas crenças de capacidade. Porque se eu consigo isso, eu consigo algo mais. E aí eu vou todo o tempo entendendo que o caminho do sucesso, isso em qualquer área, o caminho do sucesso em qualquer área está na sua zona de desconforto. Então, amiga, se você está na zona de conforto, você está longe de ter sucesso, independente de qual área seja. Então, se você quer emagrecer, qual é a zona de desconforto no processo de emagrecimento? É nessa que eu vou entrar, de uma forma que não assuste o meu elefante. Cara, se eu quero ganhar mais dinheiro, qual é a zona de desconforto aqui do ganhar dinheiro? É poder poupar? Gera desconforto para mim, pois eu vou poupar. Eu quero restaurar, eu quero ter sucesso no meu casamento. Qual é a zona de desconforto aqui? É perdoar? Essa é menos agressiva? Isso é uma zona de desconforto? Então eu vou seguir. O sucesso, ele tá na tua zona de desconforto. E isso precisa estar muito claro. Não porque, só claro, amiga, enraizado, né? Porque, amiga, se você continuar fazendo as mesmas coisas, não tem como você ter resultado diferente. Então não existe essa, eu quero emagrecer, eu vou continuar comendo a mesma quantidade de bolo, de brigadeiro, de refrigerante, de cerveja, vou continuar dormindo mal, vou continuar sem treinar. Amiga, a pílula mágica que tu vai tomar, que vão te dar, vai te fazer emagrecer. Vai. Enquanto tu estiver tomando. Depois não sustenta. Depois não sustenta. E tu vai aumentar o dobro do peso, e isso não é praga da tia Lu. Acontece mesmo de verdade. Então seria isso, entender que o meu corpo, existe uma mudança fisiológica após a gestação, existe uma mudança na minha composição corporal, existe uma mudança na minha diástase abdominal, né, que ela está maior, eu preciso ter consciência dela, eu preciso fazer exercícios específicos para ela, e entendendo que para que eu consiga cuidar do meu filho, antes eu preciso cuidar de mim. Porque não tem essa de ele em primeiro lugar e eu em segundo. Porque se eu estiver em segundo, eu não estou preparada para cuidar dele. Então, para eu estar preparada para cuidar dele, quem é que tem que estar cuidado primeiro? Eu. Então, precisa trabalhar saúde, família e trabalho. Esses são os valores, não podem inverter essa ordem. Se eu conseguir alinhar esses valores dentro da minha rotina, dentro da minha vida, pode ter certeza, amiga, o dia tem 24 horas. Se tu tirar 1 hora para te exercitar, se tu conseguir colocar água o suficiente para beber durante o dia, como é que eu sei isso, Lu? Eu pego, calculo o meu peso, vezes 0,33, eu tenho a quantidade de água que eu preciso para nutrir o meu corpo. Se eu tomar a quantidade de água necessária, se eu tirar 1 hora do meu dia, começar por aí, tirar 1 hora do meu dia para fazer uma atividade física, para ter o encontro do meu corpo comigo mesmo, para trabalhar o meu autocuidado, pode ter certeza que você vai estar muito mais preparada emocionalmente para cuidar do outro. Show de bola. Mais uma edição do Fantasticast concluída com sucesso. Com muito sucesso. Dá o recado aí pra galera fazer o quê? Se inscrever. Então, eu espero que o conteúdo de hoje tenha te ajudado de alguma forma, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo o comentário, mas não esquece de apertar o sininho, se inscrever no canal e dar aquele like pra gente. É isso aí. Até o próximo Fantástico. Valeu, beijo em todas. O podcast da Mulher Fantástica.